a todos, sejam bem-vindos para mais uma TPC da Diretoria de Ensino. O tema de hoje é leitura e escrita, abordagem nos componentes da área de linguagens. Então essa TPC ela será trabalhada a partir de componentes. O nosso de língua portuguesa será o de hoje. Aqui apresenta a nossa equipe de linguagens, tá? E nós, da área de língua portuguesa, somos 3, eu, Clemilson, Alexandre Daniel e Ângela. Tá? Todos nós 3 estaremos hoje fazendo cada um uma abordagem desse tema. Objetivo de hoje: apoiar o professor de língua portuguesa para a prática das competências leitora e escritora, considerando a leitura e a escrita de forma sistematizada, né? Apresentaremos hoje um trabalho, um material, a partir de uma sequência didática. Nossa agenda: um acolhimento, a apresentação do material, o currículo paulista, né? A sequência didática, o que é uma sequência didática, introdução ao gênero e as oficinas que nós iremos desdobrá-las. O acolhimento de hoje, nós iniciamos com uma frase de reflexão. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Inclusive essa frase também faz parte do início, né, da reflexão do caderno, do material que nós iremos utilizar hoje. Então, e o texto de reflexão que nós trazemos é a fábula da águia e da galinha, de Leonardo Boff. Tá? Fazendo um breve resumo da fábula, um camponês resolve criar uma águia num galinheiro junto com as demais galinhas. Passa-se um tempo, tá? O camponês recebe a visita de um naturalista e este imediatamente reconhece a águia, né? E ele pergunta o que a águia estava fazendo no galinheiro, no meio das galinhas. Ao qual o camponês responde de que a águia havia virado uma galinha, se comportava como uma galinha. O naturalista disse que não, que uma águia sempre será uma águia, e após várias tentativas de fazê-la voar, ele resolve levar ao topo de uma montanha a águia para que ela pudesse, com os seus olhos, visualizar o ambiente, tá? E nesse momento ele solta a águia e a águia então, enfim, voa, né? Trazendo esse texto, a gente tem outra frase, né? Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua visão de mundo. A proposta nossa aqui é a leitura e a escrita, então também o professor precisa absorver isso, poder entender, se colocar no lugar do aluno, do estudante, como ele tem, qual é a sua visão de mundo, para que ele possa assim poder desenvolver melhor essas capacidades, ok? Levando também em consideração a importância do acolhimento que nós devemos fazer sempre e a todo momento no nosso ambiente, seja ele de trabalho, seja ele em qualquer outro ambiente em que nós estejamos presentes. Bom, aqui o caderno o material que nós iremos trabalhar, e é o caderno da Olimpíada de Língua Portuguesa. O título dele é Pontos de Vista. É importante frisar aqui para vocês que nós colocamos aqui o caderno virtual, como vocês estão vendo, o link, tá? E vocês têm também para baixar em PDF, tá? Também colocamos aqui o QR Code para que vocês possam, nesse momento que estão nos assistindo, vocês possam se apropriar do material e até acompanhar, porque nós iremos fazer todo um trabalho apresentando as oficinas constantes neste caderno, tá? E esse material todo foi tirado do
site Escrevendo no Futuro. Bom, falar das nossas oficinas é preciso a gente pontuar as competências, né, específicas de língua portuguesa. Dentre elas eu deixei destacado, nós não leremos, eu não faria a leitura delas, mas destacar aí alguns pontos importantes, já que nós estamos falando de leitura e escrita, então é importante pontuar onde é que nós encontramos isso nas competências. Nós temos aí a competência 2, apropriar-se da língua escrita, reconhecendo como forma de interação nos diferentes campos de atuação da vida social e utilizando-a para ampliar suas possibilidades de participar da cultura letrada. Ok? Terceira competência, ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias, como com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e continuar aprendendo. Temos mais, né? Aqui só vou fazer menção às que estão destacadas. Analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e no meio de comunicação. Analisar é preciso que se aproprie, né, do que está do que está escrito para que o estudante possa fazer as suas interpretações, criar suas próprias ideias, suas próprias convicções. 8. Selecionar textos e livros para leitura íntegra. E 10. Mobilizar práticas da cultura digital para expandir as formas de produzir sentidos, aprender e refletir sobre o mundo. Haja visto que hoje a leitura e a escrita ela permeia por todos os meios e todos os suportes que visam a comunicação. Trouxe para vocês também aqui a destaque em relação ao currículo, algumas habilidades que permeiam todas essas oficinas. Entre elas, nós temos aqui destacado, vale lembrar que estão em destaque aí, inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, né? Justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, novamente, né? Produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Tá? E mais uma habilidade, a de produzir notícias. Então vejam, claro que produzir não estou me referindo apenas ao ato de escrever, mas para que eu possa produzir, para que eu possa construir um texto, eu preciso ter tanto a competência leitora quanto a escritora. Tá? Faço referência também um pouquinho aqui com relação a essa legenda, né, que são os códigos alfanuméricos das nossas habilidades constantes no currículo paulista. EF vem de ensino fundamental, 6 e 9 referem-se aos anos em que essa habilidade permeia, os anos séries, do sexto ao nono, LP de língua portuguesa, 05 é a habilidade, e essa habilidade se desdobra em A e B. Okay? Aqui eu trago a imagem, né, do caderno do professor, uma situação de aprendizagem, e fazendo de novo essa abordagem em relação à habilidade que nós iremos trabalhar. Temos aqui a habilidade EF69 de língua portuguesa 07B, em que diz produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, que é o que nós iremos desenvolver nessas oficinas. Aqui eu trago uma outra imagem, onde também apresentamos uma habilidade correspondente ao ensino médio. Tá? Uma situação de aprendizagem também tirada do caderno, né, do currículo em ação, que é o material de apoio do professor. Destaco aí a habilidade EM13 LP45. Vejam que agora
a gente tem uma outra legenda aí, né? EM quer dizer ensino médio, 1-3 do primeiro ao da primeira à terceira série, tá? LP língua portuguesa e a habilidade aí 45. Então aqui apresento o esquema da sequência didática, né? E também logo de imediato definir o que é uma sequência didática. Até porque essa é a principal ferramenta, né, proposta nesse material. Uma sequência didática é um conjunto de oficinas e de atividades escolares sobre um gênero textual, organizada de modo a facilitar a progressão na aprendizagem da escrita, né? Então, a proposta e o uso da sequência didática é exatamente isso, a de proporcionar o ensino da escrita. Tá? E essa sequência ela vai destacar alguns pontos importantes. Você vê no quadro que nós temos aí a apresentação da situação. Então, a sequência ela inicia com um texto, uma conversa muito simples, para que deixe o estudante de forma bem tranquila e de imediato faça uma produção inicial com o gênero, abordando aquele gênero. No nosso caso, nós iremos trabalhar com artigo de opinião. Então, todo o trabalho que é feito nesse momento é ver, checar qual é o conhecimento que o estudante tem sobre o tema, sobre o gênero. Tá? Então, daí é importante a produção inicial. Vocês observam que no quadro está marcado aqui produção inicial e produção final, né? Por quê? A produção inicial, então, é um ponto muito importante, porque o professor vai, de fato, checar quais são os conhecimentos que os estudantes têm relacionados ao gênero. E a partir daí, ele vai, claro, desenvolver as oficinas, procurando suprir, procurando complementar, acrescentar essas informações a esse conhecimento que o estudante já tem. Tá? O que é importante ter? A gente precisa carregar essas ideias até o final do nosso trabalho. Primeiro, fazer os alunos escreverem um primeiro texto e avaliar suas capacidades iniciais. Então, daí a importância dessa produção inicial. Depois, escolher e adaptar as atividades de acordo com a situação escolar e com as necessidades dos estudantes. Então, de acordo com cada sequência sendo desenvolvida, você vai trazendo, vai modulando, né? Vai organizando essas oficinas de acordo com a necessidade dos estudantes, vendo aquilo que eles precisam, aquilo que precisa abordar mais, aprofundar, ou aproveitar aquilo que eles já têm e dar uma continuidade. Tá? Trabalhar com outros textos do mesmo gênero, produzidos por adultos ou por outros alunos. É importante que trabalhar com esses textos de que o estudante entenda de que ele também é capaz de produzir, de que também aquilo que ele produz é importante. Tá? Tanto quanto, aí a frase que eu usei do adulto, porque nós estamos lidando com crianças, com jovens, né? Então eles estão iniciando e muitas das vezes a força de um adulto, a palavra do adulto tem muito mais peso e ele precisa entender que também a sua voz pode ser ouvida, né? Voz, quando eu digo a sua os seus conceitos, né? Aquilo que ele pensa também pode ser passado para os demais. Trabalhar sistematicamente as dimensões verbais e as formais de expressões em língua portuguesa. Então, você vê que nessa sequência também há uma preocupação na questão da língua portuguesa com as suas normas, melhor dizendo. Estimular progressivamente a autonomia e a escrita criativa dos estudantes. E, lógico, chegar lá ao seu produto final. Entender
que essas sequências estão diretamente atreladas com aquilo que o professor, principalmente de língua portuguesa, mas não só de língua portuguesa, vai desenvolver. Qual é o nosso trabalho na escola? É fazer com que o nosso aluno possa ser crítico, possa ser competente, tanto em escrever quanto em ler, né? Primeiro ler e depois escrever. Então, aí nós até citamos aí a necessidade de alguma reflexão sobre três frases que eu coloco como muito importante. Ler e escrever são prioridades na escola. Então, o estudante tem que ler e escrever. Essas aprendizagens, elas são essenciais porque é o início de todo o processo, para que ele possa se apropriar de tudo aquilo que vai sendo trabalhado na escola. E sem levar em consideração de que, por mais que a gente não pense dessa forma, mas um indivíduo que não saiba ler ou que não saiba escrever, ele está fadado à exclusão social. Depois, aprender a ler lendo todos os tipos de texto. Também é importante de que não só o estudante, mas o próprio cidadão, o próprio indivíduo, ele tem essa competência de poder ler qualquer tipo de texto, se apropriar de qualquer tipo de texto. Tá? E por fim, né, que é o nosso objetivo principal, o estudante tem que aprender a escrever escrevendo. Quer dizer, a única forma de ele praticar a sua escrita é escrevendo, construindo textos a partir das suas ideias. Aí vem a parte importante também da sua criatividade, de como ele organiza as suas ideias, como ele formula, como ele constrói esse texto paulatinamente para depois escrevê-lo. Sabemos que todas as nossas produções, elas primeiro vêm das ideias e depois é que a gente vai escrevendo no papel. E sabemos por experiência que a maior dificuldade do estudante no final é exatamente essa, a de transcrever tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele constrói, colocar em uma folha de papel. Bom, aqui nós destacamos aqui no artigo de opinião alguns elementos que compõem o gênero, que é a argumentação, ponto de vista, polemização, articulação de ideias, posicionamento, tese, opinião, a esfera jornalística, né, é onde veicula o gênero, e cidadania. Porque, como entendemos cidadania? Qualquer, qualquer pergunta, qualquer questionamento que você faz, ele normalmente tem esse cunho da sociedade. Exemplo, você é contra ou a favor do incentivo à produção e ao consumo de alimentos transgênicos? Você é a favor ou contra a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres? Né? São temas muito constantes ainda, certo? Então, todos eles carregam, né, essa ideia de você construir, de você expor aquilo que você pensa, as suas convicções, né? Então sempre vão ser temas que causam polêmica, que causam discussão. Daí, para você participar, para você expor aquilo que você pensa, você precisa ter argumentos, tá? E visualizando a tela, não esqueçam, tá? Nós colocamos aqui o QR Code para quem ainda não se apropriou do material virtual, do caderno Ponto de Vista. Você pode, no lado esquerdo, tá, da minha tela, baixar o caderno virtual, tá? Visualizar, perdão, online. E do lado direito vocês podem baixar o arquivo em PDF, tá? Em todas as oficinas estarão o QR Code. Então, se você quiser acompanhar, você que ainda não pegou, você pode ir acompanhando o caderno. Tudo bem? Estamos aqui então diante da primeira oficina, tá?
Lembrando que quem ainda não se apropriou do caderno virtual, nós temos aqui à esquerda o caderno ponto de vistas, que você pode só direcionar sua câmera para você poder acessar o caderno, ou você pode baixá-lo em PDF, que fica no lado direito, tá? São esses dois QR Codes que vão acompanhar todas as oficinas que nós apresentarmos aqui. Tá? Então, a primeira oficina é: argumentar é preciso? Os objetivos: reconhecer a função da esfera jornalística para informar e formar a opinião pública. Segundo, discutir o papel do debate e da argumentação para o desenvolvimento das pessoas e da sociedade. É importante, eu coloquei aqui, a gente está falando das oficinas, né? E ela trabalha então as competências e habilidades da BNCC, mas também nós temos aqui, fiz um link, estou mostrando para vocês observarem aqui uma habilidade, né? Que vem contribuir com esses objetivos, tá? Então não deixa de estar fora do currículo. Você pode muito bem desenvolver todas as oficinas e fazendo esse link, fazendo essa abordagem com as habilidades, tá? Também é preciso observar as oficinas, elas serão trabalhadas em 15, também observar o tempo que cada uma vai ser trabalhada. É importante entender que de 2 a 4 aulas, dependendo principalmente dos estudantes. Você sempre vai fazendo uma checagem para verificar como você pode desenvolver cada oficina, ok? Então, a primeira oficina ela é distribuída em etapas. A primeira etapa, como começar? Então nós temos aí as atividades, né? A primeira atividade, a apresentação das oficinas que serão trabalhadas. Isso você vai discorrer com o estudante quais são todas as oficinas. Repito, que nós chamamos a atenção de que essas oficinas, por serem uma sequência didática, elas precisam ser trabalhadas, né? Para que você chegue ao produto final direitinho, é preciso que sejam trabalhadas todas as oficinas, tá? Então, daí, a número 2, a leitura do texto. Retrocesso cultural, tudo começa com um passinho. 3, os conhecimentos adquiridos contribuirão para que possam escrever um bom artigo. Então, como serão desenvolvidas? É importante entender essas etapas, né, que elas irão abordar elementos que fazem parte do gênero textual, artigo de opinião. Nós teremos aí atividades investigativas, abordagem do gênero, você vai devagar apresentando as características desse gênero, modelizar, quer dizer, fazer com que o aluno, ao escrever, ele vá devagar construindo um artigo de opinião, porque acaba sendo antididático você simplesmente chegar com o estudante e dizer, ó, hoje nós vamos trabalhar um artigo de opinião, e apresenta a questão polêmica e simplesmente faz com que o aluno escreva. Se você fizer uma construção, né, com ele, dos elementos, de o que é argumentado, dos elementos que precisam para a construção de um texto, acredito que esse texto será muito mais enriquecido, porque principalmente estará disposto nesse texto todos os elementos que compõem o artigo de opinião. Tá? E claro que em todos eles nós estaremos trabalhando a leitura, né, a reflexão, o posicionamento, né, como você vai trabalhando isso. Sempre fazer com que o aluno possa expor seu pensamento, a ideia, o que ele pensa sobre determinado texto, né, até de forma oral mesmo, e fazendo com que ele devagar vá construindo, né, o seu próprio texto. Tá? Então essa é a primeira etapa. E o texto que
inicia essa etapa é chamado aí, né, eu já li o texto, o título, Retrocesso Cultural. Tudo começa com um passinho. Esse texto ele é usado, ele está no caderno, tá, da Olimpíada, e precisa destacar que ele foi construído por uma estudante da rede, normalmente colocado aí. Então, ao se deparar com o texto, o professor pode ir marcando a importância desse texto, a construção desse texto, como ele foi, se está bem elaborado, os elementos que compõem o gênero, o artigo de opinião. E o professor pode devagar fazendo essas marcações. Então, passo a segunda parte do texto. E a segunda etapa, o bom uso da palavra. Essa segunda etapa, nós iremos trabalhar com essas atividades, dividir a classe em grupos, né? Informar que eles vão analisar uma notícia, tá? E depois também nós teremos aí a apresentação desse texto, dessa manchete. Primeiro o professor faz uma leitura com todos, tá? E a partir daí ele começa a fazer investigações, perguntar o que ele entendeu do texto, né? Como o texto é: estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos no Reino Unido, né? Então você vai fazendo perguntas norteadoras para verificar se eles têm essas informações, o que eles podem interpretar, como eles entendem, né? E aí nós temos duas perguntas importantes. Por que a estátua de um traficante de escravos foi substituída pela de um ativista? Que acontecimentos recentes levaram ao ato? A quem a turma atribui a substituição? Pela manchete conseguimos saber se ela foi substituída a mando do governo, né? Então esse é dessa forma que você vai construindo essas ideias com os estudantes. Depois solicite que os alunos anotem as respostas. Depois, na sequência, proponho-lhe que faça uma discussão sobre os fatos reportados. De novo, aqui nessa etapa, nós vamos trabalhar o quê? De novo, modelizar, né, a construção. Devagar você vai orientando os estudantes a essa construção de ideia dele, seus próprios posicionamentos, né? Uma atividade coletiva, perguntas intencionais, leitura compartilhada, análise e o debate, né? E devagar procurando entender aí se o estudante, a partir dessas questões, se ele teria como resolver esse conflito e, lógico, as tomadas de decisões. Neste slide, eu destaco aí a notícia, né, que é sobre a morte do George Floyd, um homem negro assassinado por policiais norte-americanos em 25 de maio de 2020. Por questão de direitos autorais, da imprensa, então nós só colocamos os links aqui nesse slide, tá? Depois vocês podem acessar as informações, tá? E a manchete é essa aqui, que é tirada do próprio caderno, né, que está no caderno do professor, ponto de vistas, tá? Estátua de ativista negra substitui a de traficante de escravos do Reino Unido. Então, são as duas notícias que vocês precisam ter e repassar para os seus estudantes. Ao comentar, né, devagar você vai fazendo a abordagem do gênero, então agora é um momento em que você precisa falar sobre o que é, né, nós estamos falando aí sobre a notícia, então lógico, falar sobre jornalismo, sobre alguns conceitos que envolve por onde permeia esse gênero textual. E aí nós trazemos esse slide com a definição de jornalismo: atividade de busca e divulgação de informações de interesse público. O trabalho do jornalista atende a alguns protocolos ou regras, como confirmação de dados com fontes qualificadas, autoria conhecida e responsabilidade por aquilo que está sendo informado. Então é importante que na hora que você construa um texto, você tenha todas essas informações fidedignas, né? Que tenha cunho real, cunho verdadeiro, para poder
você construir de fato uma matéria interessante ou um texto interessante. Tá? A terceira etapa, a primeira produção coletiva. A proposta aqui é de a criação de um jornal mural na escola. Tá? Isso você pode trabalhar com várias turmas ou trabalhar com uma única. Né? É importante que você desenvolva essas atividades, né? Observando alguns critérios. O primeiro aí, de acordo com a atividade, peça aos estudantes e estudantes que, com base na discussão efetuada na primeira etapa, selecionem uma notícia recente sobre o movimento Vidas Negras Importam e individualmente produza uma matéria assinada sobre esse tema destinado a um jornal mural. Então vocês irão construir, pedir que eles construam pequenos textos, né, e sobre a sua ideia, o que eles sabem sobre isso. Tá? Em seguida, peço aos alunos e às alunas que troquem entre si esses textos. Eles possam, entre eles, fazer a leitura dos seus textos, tá? Para depois, aí sim, levar para esse jornal mural, fazendo uma seleção daquilo que foi mais representativo, daquilo que teve mais coerência, né, para fazer essa exposição nesse jornal mural. Levando em conta que esse jornal mural hoje, com a tecnologia, ele pode ser físico ou pode ser virtual, né, da sala ou da escola. Tá? Destaquei até aqui, nós temos aqui o Padlet. Tá? Aqui tem o link dele no material, vocês podem clicar, ele vai direcionar para o site. Tá? Mais uma vez destacar a retomada de ideias centrais, a produção coletiva, sempre os elementos que vão sendo trabalhados em cada oficina. Exposição das ideias construídas, troca de opiniões e os suportes relevantes, que nesse caso, aí, além do próprio jornal mural, que é físico, é possível usar recursos tecnológicos. A quarta etapa, o poder da argumentação. A atividade ela vai ser trabalhada como forma de concluir a reflexão daquilo que eles já fizeram, né? Você vai discutir com a turma qual o valor que a argumentação pode ter na condução da vida pública, aquilo que você pensa, aquilo que você constrói, de alguma forma, a sua opinião, ela pode ser uma contribuição para a sociedade, a sua forma de pensar, certo? O segundo, para tanto, leia e discuta com eles, né, com os alunos, o texto, argumentar em situações difíceis. Né? Nessa quarta etapa, a gente pode marcar o quê? O que ficou, como que o que você já construiu com os seus estudantes. Essa atividade coletiva, que é o pensar, refletir, né, coletivamente, como cada um pensa, como o grupo pensa, uma reflexão conclusiva, quer dizer, começar a construir aí passos que possam vir solucionar essa polêmica, essa problematização. E por fim, você também pode aí já mediar, fazendo um comparativo do que na primeira etapa, como os seus estudantes estavam, como eles pensavam, e você já pode fazer um filtro de como eles agora já pensam, o que mudou, né? Principalmente em relação ao posicionamento deles, a construção das suas ideias. Então, esse é o texto, argumentar em situações difíceis. O que é uma situação difícil? Em geral, é uma situação que se caracteriza pela violência indesejada que carrega. Apesar de inúmeros progressos realizados com relação a essa questão, a violência continua enraizada no cerne de nossas vidas diárias. Né? Então, essa questão da argumentação é de que forma, quais são as reações que nós temos. Nós, o ser humano, o indivíduo, o cidadão, né? Como você pode resolver uma situação difícil? Recorrer à violência, fugir ou tomar a palavra, tentar argumentar a fim de defender nossas posições e ao mesmo tempo pacificar a situação. Né? Então, quanto mais o indivíduo, o cidadão tem conhecimento, acredito que mais ele vai se utilizar
da palavra para poder mediar, buscar soluções conflituosas. Bom, e finalizando essa primeira oficina, eu trago um texto aqui, Palavras que o Vento Não Leva. Por quê? A importância que o registro tem de tudo que você vai desenvolvendo com o seu estudante. Você pode criar portfólios, da forma que você puder, for melhor para você, manter esses registros, porque como eu apresentei lá a sequência didática, você iniciou essa sequência com uma produção do estudante, uma produção inicial de como ele escreve, e que você vai fazer esse comparativo quando você tiver o produto final. Então, aí você vai poder mensurar como foi todo o seu progresso, como foi, se você atingiu os seus objetivos mesmo com essas oficinas, ok? Bom, a segunda oficina, os movimentos da argumentação. Aqui os objetivos são tomar contato com o artigo de opinião, estabelecer a diferença entre opinar e argumentar e definir a argumentação. Observe que os objetivos agora, eles já passam a ser mais definidos, que você vai precisar caracterizar o que é o artigo de opinião, dar o conceito, né? Mostrar para o estudante a diferença entre opinar e argumentar, e por fim definir o que é a argumentação. A primeira etapa, artigo de opinião, onde circulam, quem escreve, para quais leitores, com que objetivo. Né? Então a atividade aqui, divida a classe em grupos e peça que escolham e leiam os textos que se encontram no menu coletânea. Então no próprio caderno do ponto de vista, você se depara com esse material, tá? Distribui esses textos com os estudantes a partir de grupos, né? E você trabalha essas questões aí norteadoras que vão direcionando o estudante a identificar os elementos que fazem parte do artigo de opinião, tá? Considerando que se trata de textos argumentativos, né, é importante que se destaque que ideias o autor parece defender, que recursos parecem para sustentar seu ponto de vista. Então é importante que o estudante identifique esses elementos no texto. Segundo, né, depois, após recolher as respostas dos alunos e alunas, mostre-lhe algumas especificidades dos artigos de opinião. Tá? Então daí a importância de você começar a conceituar, né, e apresentar os elementos que constituem o artigo de opinião. E aqui mostro para vocês aqui as características dos artigos de opinião. Tá? Costumam circular em veículos jornalísticos e de grande penetração popular, sites de notícias, jornais e revistas impressos. Então, essas características que nós já sabemos. A segunda etapa, argumentação. Né? Aí, destaquei aqui o conceito de argumentar, que é uma ação verbal na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender uma tese, ou seja, uma opinião, uma posição, um ponto de vista particular a respeito de determinado fato. A atividade aqui a classe fará um debate expresso a respeito de questões polêmicas, serão feitas perguntas e que os alunos ou alunas devem apresentar respostas, sempre apoiadas por justificativas. Observem que agora, nessa etapa, o aluno não apenas apresenta a sua ideia, mas ele precisa justificar. Então, ele devagar vai construindo o quê? Vai construindo argumentos para solidificar aquilo que ele pensa. Tá? 2. A partir das justificativas apresentadas pela turma na primeira etapa, propõe aos alunos um debate sobre o que é argumentação até chegar a uma definição coletiva. Na terceira etapa, artigo de opinião nos jornais, né? Aqui é preciso que o professor traga, né? Aqui leve para a classe um jornal que tenha pelo menos uma coluna de opinião
Peça à turma que procure em que parte do jornal encontra-se o artigo de opinião. Ajude-os a perceber que o jornal procura evidenciar quais textos são opinativos e quais não são, né? Aqui abaixo nós colocamos um link, tá, da folha, onde destaca exatamente esses elementos que fazem parte do jornal. Tá? Então, pode ser um jornal físico, de papel, né, que você pode levar para a sala de aula, ou você pode usar o recurso tecnológico e apresentar a eles, ou fazer com que eles pesquisem mesmo esses elementos em jornais virtuais, em sites de jornais virtuais. Tá? 4. Leia com a classe o artigo selecionado e retome a conversa sobre as características próprias do artigo de opinião, como na primeira etapa. Né? Então, o tempo todo agora você vai fazendo sempre essa retomada. Na verdade, cada etapa que você avança, você vai retomando alguns conceitos, algumas definições que você vem construindo ao longo das oficinas. Então, isso também vale aqui a gente destacar a importância dessa sequência, que uma vez iniciada o trabalho com essas oficinas, elas precisam ser pontuais, elas precisam ser sequenciadas mesmo, para que a gente não perca nenhuma abordagem, né, com o aluno, porque cada oficina ela vai abordando um ponto que vai construindo, né, é um ponto de construção de conceitos, de elementos, para que ao final o aluno possa de fato entender o que é um artigo de opinião. E uma forma de enfatizar aí, nós temos então, para finalizar essa segunda etapa, é uma reflexão. O que ficou? Qual a questão polêmica? Que tipo de leitor? Qual o interesse? Qual o objetivo? Que posição ou tese? Quais argumentos? Tudo isso que foi lido, quando você pega um texto, então, se o aluno é capaz de poder já identificar esses elementos no texto argumentativo, certo? E daqui, então, fico por aqui, o meu colega Alexandre vai dar continuidade a essa nossa TPC. Um grande abraço. Olá, eu sou Alexandre Daniel, PEC de Língua Portuguesa. Na oficina 3, depois de tudo que foi desdobrado, né, na oficina 1, na introdução ao gênero, na oficina 1, na oficina 2, quando a gente pensa em seguir com as oficinas, nós precisamos entender que agora a parte que se segue ela tem a ver com informação versus opinião. Então, a informação enquanto fato, a opinião enquanto um encadeamento desses argumentos que vão levar à tese. É importante que o estudante consiga entender essa diferença e possa fazer essa comparação entre a informação presente no texto, os dados que tem, né, dentro desse processo composicional, construtivo do texto, para se chegar nos argumentos e na própria tese, nessa opinião mais forte. Então, os objetivos dessa oficina, lembrando que também aqui nessa oficina 3 tem o QR Code para o caderno digital no canto superior esquerdo e no canto superior direito o mesmo caderno para ser baixado em PDF. Então, os objetivos dessa oficina, informação versus opinião, tem a ver com relacionar e diferenciar notícia de artigo de opinião. Uma das maneiras para se fazer isso é fazendo essa contraposição, essa comparação com outros gêneros, né, que são gêneros desencadeadores, né, de questões polêmicas que vão levar para essa construção de argumentação, de ponto de vista, da própria opinião. Então pode ser, né, charge, tira, a própria notícia ela serve de suporte e de embasador para fazer essa relação entre os outros gêneros e para que isso seja anotado
identificado, comparado, e para que o artigo consiga ter essa especificidade que ele tem enquanto gênero constitutivo. Isso tudo caracteriza estratégia de leitura, né? Ou mais uma estratégia de leitura, que acaba organizando a própria estrutura do texto, acaba fazendo com que o estudante consiga olhar com um olhar direto para o artigo de opinião. Grifar, circular e entender os elementos que vão constituindo esse gênero ao longo das oficinas é uma estratégia muito importante. Na sequência vem a oficina 4, ela também, eu vou sempre lembrar aqui a questão dos acessos, né, tanto o caderno digital quanto o caderno em PDF, para que você, professor, possa ir acompanhando da forma como nós estamos trazendo aqui essas informações todas. O outro ponto, então, na oficina 4, são questões polêmicas, que tem como objetivo identificar essas questões polêmicas, qual é o ponto de partida, né? Pensando que a utilização dessas questões polêmicas, elas acabam partindo do discurso oral, né, para se chegar na argumentação, utilizando estratégias para se chegar nisso. E nisso também se dá a prática do debate regrado, onde essas questões polêmicas são desdobradas, reconhecer a importância do debate para a formulação de argumentos. Então, quando se faz isso através da oralidade, do discurso, da troca de informações ou de ponto de vistas, isso tudo vai engrossando, né? As características, a parte fundamental do gênero, que é essa construção de argumentação. Escolher ou formular uma questão polêmica nesse ponto da oficina, o estudante precisa chegar a isso, né? Na mediação do professor, chegar para esse movimento de entender como é que eu parto para desdobrar aquilo que se pensa dentro de uma temática e tudo mais. Então, para isso é necessário entender, né, que a partir de um debate, por exemplo, que é um gênero da oralidade, questões polêmicas, o que é uma questão polêmica, né? O estudante pode não entender ainda o que é. Então é importante levá-lo para essa reflexão e, ao mesmo tempo, ajudá-lo a entender que dentro desse tipo de gênero, essa questão polêmica ela é fundamental para desdobrar aí, né, questões polêmicas, desdobrando o fortalecimento desses argumentos. O que é uma questão polêmica, né, e o debate em si. Então, a oficina 4 ela traz como ponto, né, principal questão polêmica. A 5, que vai dando sequência nas oficinas, nas atividades das oficinas, ela traz a polêmica do texto. E o objetivo é produzir individualmente um primeiro artigo de opinião. Então, já houve uma abordagem de introdução ao gênero, uma abordagem a respeito da primeira produção, pensando no que é esse gênero, né? Uma produção coletiva, pensando no suporte, pensando onde ele circula. Já esse primeiro texto, ele é um texto que acaba desencadeando a importância da primeira escrita, como diagnóstico, como as primeiras intervenções que o professor e o próprio estudante pode trazer. Eu vou fazer uma comparação, né? Por exemplo, o primeiro texto, ele pode ser, através de uma questão polêmica, ele é como se fosse para um roteiro de cinema, que é um outro gênero, por exemplo, é como se ele fosse a história. Então, para se escrever um roteiro, precisa ter uma história. Para se escrever um artigo, precisa ter uma questão polêmica. Precisa ter um ponto de partida. Daí a importância da primeira
escrita. Na sequência, para se escrever esse primeiro artigo, a importância do planejamento, né, para que essa escrita seja levada ao sucesso do texto final ou dos próximos textos. Então, o planejamento ele é fundamental. Eu preciso pensar que nele tem que haver que aspectos da polêmica será discutido, de quais fatos ou dados deve-se partir, qual opinião ou tese será defendida a esse respeito. Então, são alguns passos pré-definidos para ajudar com que esse texto seja levado para os caminhos e etapas de sucesso dele. Como serão desenvolvidos os argumentos de forma que fiquem bem claros, o que será escrito na introdução, que é o primeiro ponto de partida, como se pretende concluir e que título será mais adequado. Então, vários movimentos importantes do planejamento do texto. E a primeira escrita, ela é avaliativa, né? Ela acaba sendo a primeira avaliação por parte do estudante, do professor, e que vão desencadear as primeiras intervenções de várias naturezas, né? De questões ortográficas, questões já de estrutura, ou assim mesmo de um olhar panorâmico para aquilo que já deu certo e que ainda não deu certo. E o que também podemos chamar de avaliação de nível de compreensão, né? Tratam esse texto, esse primeiro texto, ele trata efetivamente de uma questão polêmica, deixa clara a posição assumida, localiza, né, adequadamente o leitor em relação à questão colocada. Há erros de ortografia, de desvio do padrão, da norma padrão, né? Então tudo isso fica claro quando você faz essa investigação. Reler o que escreveu é importante, trocar os textos entre si e planejar a reescrita. Então, essa primeira escrita, ela acaba se dando aí como uma avaliação do nível de compreensão de todos os envolvidos. Na oficina 6, por dentro do artigo, o objetivo é ler artigos de opinião para reconhecer e compreender as características principais desse gênero. Então é mais um movimento, né, da oficina 1 até chegar a 6, mais um movimento progressivo de etapas, de processo. Tem algumas estratégias de reconhecimento das características do gênero, que vão funcionar como mobilização da competência leitora e pensando nesse processo. A leitura de artigo é uma atividade coletiva de reconhecimento, né, dessas características até então, já que até aqui muitas delas já foram explicitadas, desenvolvidas, né, diferentes olhares para o texto, leitura em voz alta, para a mobilização, né, do discurso na oralidade, para entender como é que o texto está acontecendo, a força, né, do que se traz dentro do recurso da oralidade. Durante a leitura, se os pontos, né, de conexão já estão acontecendo, a força dos argumentos. Uma leitura silenciosa também para poder entender de um jeito mais íntimo, né, como é que o texto está acontecendo. E também questões investigativas, né, o que se pode pensar, questionar a respeito desse primeiro texto, essa primeira abordagem. Outros artigos que servem de comparação e assim por diante, né, assim, dentro dessa perspectiva de estratégia. Na oficina 7, aí ela já traz uma complexidade, né, desse momento. Seria um momento de pensar na estrutura do texto, mas não só na estrutura, que é tão importante quanto a estrutura dos argumentos. Por isso aqui o esquema argumentativo. O objetivo é analisar o esquema argumentativo e a organização textual de um artigo de opinião. Vamos pensar assim. Quando nós
pensamos num gênero como poema, ele tem uma forma, um formato, né, uma estrutura característica e indiscutível em relação àquele mesmo gênero. O mesmo nós vamos pensar para o artigo de opinião. Então ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão, é um clássico de estrutura, de narrativa, de textos descritivos, assim por diante. Só que aí a gente parte também pelo o fator composicional do artigo, que é a estrutura do argumento. Então, na estrutura do argumento, a gente tem que se pensar em dados que desencadeiam informações, né? A gente está falando de sempre estar articulando notícia com artigo, que são fatos, informações com argumentação. Então, são informações que dão ponto de partida a esses dados, né? Aqui no esquema do Stephen Toomey, ele traz essa ideia de estrutura do argumento. Esses dados enquanto informações, a conclusão enquanto onde o argumento quer chegar, né? Eu começo a argumentar, eu vou dando força para isso, onde eu quero chegar, né? Onde o estudante quer chegar com essa produção. Justificativas que vão levar à sustentação dessa conclusão, que passa, né, por esse processo de eu tô fazendo com esse objetivo para chegar a esse tal caminho. O suporte, que acaba sendo algo que vai complementando os outros itens, né, da conclusão justificativa. O modalizador, que serve para, de certa forma, ele vai controlando certas partes do discurso e vai tentando trazer o leitor como colaborador, né, para essa conclusão. A refutação, que ela é um meio de contestação ao próprio raciocínio feito pelo argumentador. Ou seja, em alguns momentos ali pode ser que ele tenha que utilizar desse recurso para poder também dizer, olha, o meu raciocínio ele está baseado nisso, talvez não possa ser refutado. E seguindo as partes aqui, na oficina 8, questão, posição e argumentos. O objetivo é reconhecer questões polêmicas e analisar a argumentação do autor. Então, da oficina 1 até a 7, vários aspectos, vários movimentos dentro da sequência e das atividades construídas vão reforçando, né, o reconhecimento dessas características fundamentais do gênero. Então, nessa parte, a gente tem a notícia e o artigo, né, para se continuar fazendo essa comparação, para entender onde é que eu tenho essas informações relacionadas ao argumento, argumentação e assim por diante. Também é uma atividade coletiva, né, analisar textos com o objetivo de investigar marcas de autoria, de estrutura textual e argumentativa, contra-argumentos, tudo isso para reforçar as características do gênero e continuar com a sequência didática proposta nessas oficinas dentro desse caderno, e pensando nos dois movimentos das duas competências, a leitora e a escritora. A oficina 9, ela tem como objetivo a sustentação de uma tese. Então, nós falamos de questão polêmica, falamos de a argumentação, de que forma eu consigo desenvolver essa argumentação, sustentar, né? E o objetivo é construir argumentos para defender uma tese nessa parte da oficina. Daí, os tipos de argumento que vão levar, né, a importância em tornar o texto forte, né, mais forte. O modo como esses argumentos são desenvolvidos pode tornar o texto mais forte, mais confiável,
pronto para gerar novas reflexões, boas reflexões. Isso acaba também reforçando ou mudando a opinião do leitor. E é uma das funções, né, desse tipo de texto. Gerar novos pontos de vista, reforçar aqueles que já estão consolidados. Um deles é o argumento de autoridade. Tem um exemplo aqui. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou negras. Isso está na parte de dados, né? Quando a gente fala do esquema de estrutura do argumento do Toulmin, que nós vimos anteriormente, essa parte traz dados de uma autoridade, né? Podemos dizer que o livro X é racista na parte de conclusão dentro dessa estrutura dos argumentos, pois segundo o antropólogo Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas, na parte de justificativas. Então olha como tudo é muito bem construído, né? Aqui, esse tipo de argumento, ele não é de autoria, mas ele é de uma autoridade. Ele torna o texto mais confiável, mais forte com relação à argumentação. Então, se o estudante mobiliza tudo isso, se há uma discussão, se há um desenvolvimento de uma atividade que leve a isso, é provável que ele tenha, né, ele dê mais força para o texto que ele pretende desenvolver. Nesse momento da oficina, acontece também, né, a produção de texto, a atividade de produção, desenvolvendo, né, principalmente essa questão de sustentar os argumentos sustentando uma tese. Outro ponto dessa parte da oficina é o repertório de argumentos. Então, até aqui, o estudante foi introduzido ao gênero textual, à sequência didática. Houve da oficina 1 a 8, houve abordagens de vários elementos, né? Da polêmica à argumentação, à estrutura do texto, à estrutura da argumentação, a primeira produção enquanto um movimento diagnóstico, de avaliação de nível de compreensão de ambos, né, professor e estudante. É possível que ele tenha esse repertório já, né, engrossado, já mais forte. E por isso, enfim, ele chega para uma construção da opinião, levando em conta a sustentação da tese, né? Os argumentos, os tipos de argumento e argumentação que vão sustentar essa tese, que é o coração do gênero, né? É o coração desse tipo de texto, onde ele revela a opinião fundamental e central a respeito da temática, da polêmica desenvolvida. Ou seja, importante entender que numa sequência didática como essa que nós estamos falando, né, desenvolvendo aqui, o processo aconteça. Então é muito processual, são etapas, são momentos fundamentais para que o estudante possa consolidar esse processo. Por isso o caderno ele é mais uma ferramenta, né, de apoio ao professor para desenvolver essas competências leitora e escritora, fundamentais, né, para que o estudante tenha isso consolidado no desenvolvimento dele, na formação integral do estudante, nas escolas. Dando continuidade ao trabalho dos colegas, então, na oficina já número 10, nesse processo aí contínuo para, de fato, haver uma produção bem articulada, né, com o trabalho da leitura e da escrita. Então, a oficina 10, qual que é o objetivo? Depois de tudo que já foi trabalhado, né? Então, perceber o quê? A coesão e a coerência. O objetivo é perceber as articulações, as relações no texto.
E para isso, a gente vai se utilizar de um jogo, tá? Que está disponível no site do Escrevendo Futuro, que é Pontos de Vista. E também nós temos o jogo QP, que aí por esse código vocês têm acesso, por esse QR Code. Qual que é a função desse jogo? É de brincar, se divertir, mas de uma forma a construir a argumentação, né? Porque assim, qual que é o cerne de um texto argumentativo? É a potência dessa argumentação, né? Então, no caso, eu tenho argumentos. Para ter esses argumentos, eu preciso de pesquisa. E para dar força para esses argumentos, eu preciso ter uma argumentação bem estipulada, né? Com dados, utilizando vários tipos de argumentos. Então, para esse jogo aqui, a proposta é os articuladores. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, fazer uma brincadeira com os alunos. Posso dividir a sala em grupos ou trios, né? Dividir lá as frases bagunçadas para os alunos, né? Para que eles possam formar 10 pequenos textos. Qual que é o intuito, né? Dessa atividade? É a coesão e a coerência, tá? Então, a gente pode entregar num envelopinho ou num saquinho as partes separadas para que eles consigam formar pequenos textos com coesão e coerência, né? Então, vocês têm no material essas frases que estão divididas e que no final nós temos esses trechos, tá? Então, devemos ajudar nosso país, pois, sem dúvida, a cooperação é um valor fundamental para a convivência familiar, que seria um trechinho coeso que eles formulariam. Esse é um exercício que pode ser utilizado com outros textos, outros pequenos textos. Até você pode pegar um texto, recortar as partes, para que eles possam formular. É um bom exercício para a gente perceber a dificuldade que é a coesão e a coerência, né, para formular isso. E eles também vão percebendo o que não é um texto coeso, né, porque às vezes a gente vai formular lá e não dá certo, não dá sentido. O próximo passo seria qual? Depois desse exercício de montar os trechos coesos com coesão e coerência, trabalhando preposição, conjunção, tanto as ideias, né, a coerência das ideias, as articulações, quanto os elementos coesivos mesmo, né, pronome, preposição, conjunção, etc. Então, o próximo exercício, qual seria? A gente projetar esses articuladores aqui, alguns exemplos, por exemplo, tomar posição. Qual que seria uma expressão utilizada? Do ponto de vista, na minha opinião, pensamos que, pessoalmente acho. Então, a gente poderia projetar isso para eles, esse quadrinho aqui, ou mesmo entregar impresso, ou passar na lousa, qual a forma que for o recurso mais fácil, né? Mas poderia ser apresentado esses articuladores, essas expressões articuladoras, e aí fazer duplas e trios para que eles utilizassem essas expressões e fossem tentando formular trechos com coesão e coerência, né? Sempre pensando nas questões polêmicas. Então, o primeiro passo aqui da oficina foi jogar, né? Jogar para treinar, para exercitar a argumentação. Então, aqui também a gente está um passo à frente. Além de treinar a argumentação, o que a gente faz aqui? A gente trabalha com a gramática, né? Então, trabalha com o sentido, trabalha como potencializar essa argumentação com esses elementos articuladores aqui. Então, esse é um próximo passo, que seria uma produção em grupo, trios, tá? Utilizando esses exemplos de articuladores, e vocês podem também utilizar outros presentes no livro didático, outros materiais também. Aí a gente passa para uma próxima oficina, que é a número 11, tá?
qual que é o foco daqui? São as vozes presentes no artigo de opinião. Lembrando que vozes, quando a gente fala de vozes, a gente não está falando só a voz do autor, né? Então, o que seria a voz? Então, esse é um trechinho que aparece lá no caderno e que eu vou fazer a leitura bem rápida com vocês, tá? Então, quando a gente trata de vozes, a gente trata da opinião e a contra-opinião, que é a refutação, o que é contra e o a favor, mas também de outras opiniões que circulam no social e que a gente se apropria delas para os nossos discursos. Então, a voz de um texto. O termo voz não se refere apenas ao discurso oral ou escrito, né, dos indivíduos e das instituições. Números, estatísticas, dados quantitativos ou qualitativos de diferentes ciências também são considerados vozes, na medida em que são assumidos socialmente por especialistas ou instituições que funcionam como protagonistas. Então, aqui só queria destacar essas vozes. Quando a gente trata de voz, não é a voz só do autor, de quem escreve, mas os argumentos que a gente traz do social, que estão circulando na mídia, nos jornais, até mesmo na nossa vida, né? E a gente traz aqui para a argumentação. Nessa oficina, o que a gente vai fazer? O foco é a coesão e a coerência, né? Então, a gente já tem um longo caminho aí de construção da argumentação. Agora, a gente vai articular essas partes do texto, né? Então, é importantíssima a intervenção do professor de língua portuguesa para que esses estudantes eles consigam avançar na coesão e na coerência do texto argumentativo, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um texto que tem lá no material da Olimpíada, na página 150. E o que você tem aqui? Você tem lá um trechinho do texto e qual seria a intervenção do professor em relação a isso, tá? Tá com dó? Leva para casa. É uma daquelas frases icônicas através das quais consegue-se avaliar os interlocutores, se eles merecem respeito ou não. Então, aqui, o professor ele vai fazendo intervenções nas partes do texto. Qual seria um exercício com os estudantes? Pedir, por exemplo, para eles sintetizarem. O que esse primeiro trecho quis dizer, né? Qual é a polêmica? Qual é o argumento que contempla esse primeiro trecho? E aí a gente vai trabalhando todo um texto desta forma, tá? Então, aqui eu foco na intervenção do professor em relação à construção da coesão e da coerência. Agora, a gente vai para a oficina 12, que é muito importante, porque a gente já está num passo bem mais final dessa elaboração. Então, qual que é o objetivo dessa oficina? Buscar informações para construir a polêmica, tá? Então, é a pesquisa. Relacionar informações de caráter universal com a realidade local, socializar os resultados das pesquisas. Então, aqui, a gente vai usar um método de pesquisa. É o método da cartografia, que é utilizado nas ciências sociais, né? Nada mais é que a gente construir argumentos, mas argumentos baseados em ciência, né? Argumentos que a gente fala que é verdade. Então, a gente vai se aprofundar na pesquisa. Então, eu tenho que estudar, por exemplo, um artigo científico que fale sobre a violência. Quantos por cento de violência eu tenho? Então, assim, é uma pesquisa bem direcionada, né? Para isso, a gente também pode utilizar novamente o jogo da questão polêmica, pegar questões polêmicas de lá. O professor pode pegar 3 questões polêmicas que já foram trabalhadas no jogo. Então vamos pesquisar sobre estas questões polêmicas que já vêm sendo trabalhadas. Depois, o que a gente faz? A gente socializa essa pesquisa, tá? E aí, qual o próximo passo? A gente vai usar essa questão polêmica para escrever um texto em grupo, em trio. Então, essa é uma primeira versão já em grupo, tá? Então, a próxima oficina, aprendendo na prática. A gente vai pegar esse texto que foi
escrito, né? E a gente pode reescrever. Ou, qual que seria uma outra opção? Pegar um texto de um estudante e reescrever. Ao terminar a oficina 12, a gente já pediu para que os estudantes fizessem a pesquisa, socializassem essa pesquisa entre eles e escrevessem uma produção coletiva, né, em grupos. E qual que é o foco? É uma síntese dos argumentos, uma síntese do que você levantou na pesquisa para formular esses argumentos, tá? Então, agora na oficina 13, o nosso objetivo é a reescrita. Então, a gente vai analisar e reescrever um artigo de opinião que pode ter sido produzido nessa atividade da oficina 12, tá? Ou também pode ser um texto de um aluno individual que você queira trabalhar, mas também tem uma outra opção. Se você não quiser trabalhar com o texto do aluno, lá no caderno você tem um texto que você pode utilizar, tá bom? Então, nesse passo da reescrita, o estudante já é capaz de fazer também uma autoavaliação do seu texto. Então, ele vai verificar se o artigo tem um título adequado, né? Tem uma questão polêmica? Ele já sabe identificar o que é uma questão polêmica, as vozes do texto, né? Os argumentos, eles são convincentes ou não? Eu utilizo dados, exemplos, né? E os elementos articuladores da coesão e da coerência. Então, aqui, a gente pode apresentar esse texto e pedir para que eles grifem o texto. Por exemplo, aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem. Então, em vermelho, quando a gente tem uma argumentação pouco consistente, né? Por que pouco consistente? Porque falta dados, pesquisa, né? Faltam exemplos. Em azul, quando tem alguns desvios somente em relação à escrita, à norma padrão, ou elementos coesivos, né? E amarelo, quando falta o operador argumentativo, ou que ele foi usado de forma errada, né? Equivocada, porque assim, eu queria dizer o quê? Juntar uma ideia com outra, mas eu não fiz isso, eu não usei o e, que é uma adição, eu usei o mas, que é contrário, né? Então, aqui seria uma opção. Eu não quero usar um texto de estudante, eu posso usar esse aqui, que é o que está lá no caderno, Problemas de Antônio Dias. Então, aqui a gente vai por parágrafos, trabalhando com o estudante, e a gente faz o quê? Essa análise do texto com eles, tá? Então, o título, ele é adequado? Existe polêmica? E aí, a gente pergunta para eles assim, se vocês tivessem escrito esse texto, o que vocês melhorariam? Então, aí você vai fazer uma reescrita de um texto que não é seu, ok? Mas você vai refletir sobre a escrita. Então, aqui a gente tem uma parte muito importante, que é essa intervenção do professor, tá? Que aqui você tem os comentários. O título não é apropriado, por exemplo. O que a gente faz diante disso? E, por fim, a gente tem essa versão final do texto, tá? Ele vai ser reescrito. Ele vai ser reescrito, parágrafos reformulados e tudo mais, em grupo. Agora, a gente vai para um próximo passo, que é os finalmente da sequência didática, que é a número 14, tá? Que aqui o estudante ele já vai ser autônomo para escrever sozinho um texto argumentativo sobre o lugar onde eu vivo, sobre o lugar onde ele vive. Porque desde o começo, quando a gente discutiu argumentos, a gente está discutindo a nossa realidade, né? Tanto local quanto universal. Agora a gente traz isso para o texto. Então, é uma produção individual que a gente faz com o estudante. Então, nessa produção individual, a gente vai ter que observar se tem uma questão polêmica, local, né? Tomar uma posição, defender essa questão polêmica, eu sou contra ou a favor, e isso, a minha argumentação vai ser sustentada pelo quê? Pela pesquisa que eu fiz, né, anterior, de todo esse caminho aí para argumentar que eu venho fazendo,
que eu já vou ter argumentos mais consistentes. Então, assim, o desafio do professor é como corrigir texto, né? Então, é super complicado corrigir texto. Então, o estudante precisa construir com o professor esse caminho. Não é só, tá certo, tá errado. O que precisa melhorar, né? Então, aqui a gente tem uma produção mais pontual do que precisa melhorar. E aí, a intervenção do professor também vai ser pontual. E, por fim, a gente tem a número 15, que o que eu vou fazer? Uma reescrita do texto individual, né? E o professor aqui vai intervir individualmente em cada aluno e vai mostrar para ele quais pontos a serem melhorados na produção, diante de tudo que a gente trabalhou nessas oficinas, tá? Ele pode retomar, ele pode fazer uma revisão, se ele acha que a sala está com problema em coesão e coerência, por exemplo. Ele volta, ele trabalha coesão e coerência de novo, tá? Para eles poderem fazer uma reescrita do próprio texto. Então, aqui, quando o estudante ele vai fazer uma reescrita, ele tem que refletir sobre o texto dele, né? Então, ele vai se fazer perguntas. Tem uma questão polêmica o texto, né? O leitor está a par dessa questão? Tomou uma posição? Tá claro isso para quem lê, né? Para quem recebe esse texto? Então, a gente vai pontuando aqui não só a ortografia, mas também elementos coesivos e a construção argumentativa dos argumentos e contra-argumentos. E por fim, a gente divulga esses textos, né? Então, pode ser porque ele vai para algum concurso de textos, ou porque vou fazer um blog na escola e vou divulgar os textos dos meus alunos, ou mesmo numa reunião de pais, eu convido os meus alunos para socializar, ler os textos com os pais, né? Então, eu vou arrumar alguma forma de expor esses textos, né, para a comunidade, porque quando a gente escreve para alguém com algum objetivo, né? Ou mesmo a gente vai escrever esse texto aqui para mandar para a prefeitura, porque o meu problema é um problema que envolve aí a comunidade, tá? Então, fazer com que esse texto que foi escrito, ele tenha um valor social, que ele seja devolvido de algum modo para a sociedade. E aqui a gente termina, a gente encerra e a gente agradece muito a atenção dos professores. Então, a gente traz aqui uma reflexão da COC de um processo muito complexo que é produção de texto. E ainda mais uma produção que articula processos de leitura, né, das estratégias de leitura com a escrita. Então, como ser dotado de razão e vontade o homem? Como ser dotado de razão e vontade, o homem constantemente avalia, julga, critica, isto é, forma juízos de valor. Por outro lado, por meio do discurso, a ação verbal dotada de intencionalidade tenta influir sobre o comportamento do outro ou fazer com que compartilhe determinadas opiniões. É por essa razão que se pode afirmar que o ato de argumentar, isto é, de orientar o discurso no sentido de determinadas conclusões, constitui o ato linguístico fundamental. Então, quando o Clemilson falou sobre a cidadania, quando a gente letra pessoas, tanto para a leitura como para a escrita, a gente está dando essa oportunidade também de desenvolver pensamento. Então, muito obrigada, professores. Esperamos ter colaborado com vocês. Tenham um bom trabalho.